eu fiz algumas anotações aqui, né? Na verdade, eu já tinha até estruturado um texto falando sobre o poema Máscaras, né? Mas mais no sentido de uma contextualização. Tá? Eu quero contextualizar um pouquinho essa obra, trazer a discussão aí a Semana de Arte Moderna, né? Como o título lá atrás já adivinhou, eu trouxe propositalmente, porque estou realmente engajado aí nessas discussões que antecedem o centenário da Semana de Arte Moderna, que acontece, né, vamos lembrar, de 13 a 17 de fevereiro do ano que vem, né, lembrando aí as 3 noites do evento. Na verdade, a semana aconteceu de 11 a 18, mas as 3 noites, né, que são mais marcantes, foram 13, 15 e 17. E aí, pensando um pouquinho no que eu estou vendo aí nas mídias, né, com relação a esse centenário, a esses artistas, travei contato com essa obra do Menotti Del Picchia, que não é, já de cara vamos descartar, não é uma obra modernista, mas ela aparece aí na história do modernismo como uma fórmula, né, um momento em que, por conta dessa publicação, né, essa publicação se desdobrou aí numa série de discussões que levaram aí esse grupo que já estava unido, né, a incentivar ainda mais a reflexão sobre as ideias, tá? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, só um minutinho, colocar na tela cheia. Ok, acho que está aparecendo já para todo mundo aí, né? Bom, então, vamos falar aí sobre romance não, desculpa, né? O poema Máscaras. Vocês estão vendo aí de fundo, né? 2 edições, mas no final eu vou apresentar uma delas, porque esse é um poema que saiu, né? Ele saiu da editora em 2 formatos, né? Um formato mais popular e uma edição de luxo, né? Que teve uma curta tiragem aí, né? Uma pequena tiragem, apenas assim para pessoas mais próximas ao Menotti, para pessoas da crítica, né? Do jornalismo que receberam aí como presente, tá? Eu consegui uma versão facsimilar dessa edição de luxo, tá aqui comigo, depois no final eu apresento, porque é muito interessante a gente pensar nessa questão das ilustrações, né? Então, como que esse poema, que é tão rico em imagens, né, na sua poesia, na sua linguagem, ele recebeu uma edição de luxo com muitas imagens, né? E como que isso foi apresentado ao público, tá? Mas isso mais para o final aí da minha fala. Bom, então, como que surgiu a ideia para a elaboração, né, desse poema, ou vamos chamá-lo dessa peça dramática, né, já que a gente entende que é um poema dramático, né, seria uma representação teatral em versos, do Menotti Del Picchia. Tá? Quem vai falar disso é o próprio autor, numa das introduções aí, num dos prefácios à obra, ele fala de um caso verídico, né, de uma experiência ali que eles vivenciaram e que levou à produção, né, dessa obra e à posterior publicação. Então ele fala o seguinte, deixa eu só receber, tem alguém chegando aqui, só um minutinho que eu já volto aqui, só receber na sala. Então, sobre a origem, né, de como ele pensou nessa obra, como ele estruturou, ele fala o seguinte: reunidos em torno de uma mesa, o poeta solar do verão, Martins Fontes, o que viria a ser o grande tribuno da Revolução Constitucionalista de 32, Ibrahim Nobre, os saudosos Armando Pamplona, Assunção Filho e eu. Centrava a homenagem dos rapazes, os rapazes éramos nós naquele longínquo 1920, a graça juvenil de uma linda santista, única mulher na mesa. Foi ela a platônica inspiradora dos poemas que nasceram ali. A certa altura, Assunção Filho propôs: por que você, Martins Fontes, e você, Menotti, não escrevem, cada um poema para marcar esse tão alegre instante de nossa companhia e de nossa mocidade? Então,
o Menotti está falando aí de uma visita, né, de um passeio que eles fizeram a Santos, e durante a conversa ali naquela mesa, eles começam a fazer poemas para essa jovem, que não é citado o seu nome aí no relato do Menotti, e depois, né, daquela produção mais espontânea ali, ele é chamado de lado e se propõe a ele isso, né? Então, por que você, o Assunção Filho está falando isso, né? Por que você e você não produzem obras sobre esses, a partir desses poemas que foram criados aqui? A ideia vingou, pelo menos aí no caso do Menotti, e aquela produção inicial se transformou, então, nesse poema dramático que é o Máscaras, que saiu publicado já em 1920. Então vejam que nós estamos aí no Carnaval de 1920, né, esse clima festivo, e naquele ano mesmo, o Menotti termina a produção, a organização desse texto, desse poema, e lança as duas versões, né, a edição popular e a edição de luxo aí do poema Máscaras, que, como eu falei, embora a gente esteja contextualizando aqui a Semana de Arte Moderna e os seus antecedentes, não é um poema que se adeque às propostas do modernismo, propostas essas que nós vamos ver já a partir dos próximos slides. O grupo já começa a ter mais nítidas aí esses novos contornos artísticos, né? O que estava acontecendo na Europa a partir dos movimentos de vanguarda, sobretudo do futurismo. Então, esses ideais de uma poesia moderna que rompa com o passado já fazem parte do espírito desse grupo, na verdade, desde 1917, com a exposição da Anita Malfatti. Mas, de fato, esse poema em questão, ele não pode ser visto pela ótica da perspectiva modernista. Ele está muito mais ligado aí ao simbolismo e ao parnasianismo do que a essas novas ideias. Mas, como eu falei, serviu de pretexto, essa publicação serviu de pretexto para todo um desdobramento dentro do ambiente jornalístico da época que movimentou a discussão sobre o modernismo. Então, vamos lembrar que estamos em 1921, o jornal é o grande veículo de comunicação, Menotti Del Pique é jornalista, vai usar o Correio Paulistano para divulgar essas ideias. Não só ele, mas Mário, Guilherme de Almeida, Oswald, nesse meio de comunicação e outros, começam uma longa discussão e um longo debate sobre essas ideias de modernidade artística, literária, que vão desaguar aí na nossa Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Bom, o poema foi publicado em 1920, não é a obra de estreia do Menotti, né? Nós já temos aí desde 1913 um Menotti ligado à poesia, ainda, como eu falei, distante desses ideais modernistas, né? Em 1913 ele publica Poemas de Vício do Vício e da Virtude. Em 1917, duas publicações, o Moisés e o Juca Mulato, que acaba sendo uma obra mais referida aí quando a gente estuda esses antecedentes da Semana de Arte Moderna, e o Máscaras, que é o que nos interessa aqui hoje. Tá? Bom, como eu disse, a obra sai publicada em 1920. Em 1921, nós começamos o ano já com esse rebuliço aí no meio jornalístico. Então, o Correio Paulistano, no dia 3 de janeiro, vejam aí que não passou nem uma semana aí do Réveillon, 3 de janeiro já há uma notificação com relação ao grupo, e, mais do que tudo, ao Menotti Del Pique e a publicação de Máscaras. Então, vocês têm aí um exemplar do Correio Paulistano, ali o título da notícia, na Vila Quirial, é a notícia que nos interessa, a reportagem que nos interessa. Então, só pegando um trechinho, fala-se o seguinte: ontem na Vila Quirial, este cenáculo da arte do espírito, o senhor Dr. Freitas Vale ofereceu ao nosso companheiro de trabalho, Menotti Del Pique,
o poeta das máscaras, e o Paim, o brilhante ilustrador desse poema, uma festa de arte a qual compareceu a elite da intelectualidade paulista. Tá? Então, é a primeira de uma série de referências aí ao poema do Menotti, né? Vamos ter outras, vamos ver daqui a pouco. E eu trouxe essa edição aí do Correio Paulistano justamente por essa referência ao banquete ali da Vila Quirial, né? Que não sei se é do conhecimento de todos, né? Mas a Vila Quirial, que era a residência do senador Freitas Vale, funcionava como uma espécie de salão cultural da época. O Mário vai, numa das crônicas dele, ele fala que São Paulo padece aí pela falta de salões, né, onde se pudessem organizar saraus, recitais, palestras, debates, né, e chega um momento que fala, não, temos né, temos a Vila Quirial, que era o nome aí da residência, então, do senador Freitas Vale. É uma figura extremamente importante para a cultura de São Paulo nesse momento, ligada aí ao pensionato artístico, né? Vai ajudar artistas como Anitta, como o próprio Brecheret, né, que vai passar aí pelo pensionato também. E essa residência, então, do senador Freitas Vale vai funcionar durante muito tempo como um ponto de encontro para essa intelectualidade paulistana, sobretudo paulistana, né? Desde dos mais acadêmicos aos artistas mais novos aí do circuito, né? Desde aqueles mais conservadores até os mais modernistas, nós vamos ter um desfilar aí de figuras pela Vila Quirial que vai durar em muitos anos, tá? Também uma figura que atualmente, né, tem sido resgatada aí pela historiografia, pela própria antropologia, porque o Freitas Vale e a sua Vila Quirial funcionam realmente como um polo muito importante para São Paulo nesse momento, em termos de cultura. Né? E há, inclusive, livros que foram lançados falando, né, da importância da Vila Quirial, como eram os eventos daquela casa, né, quem participava, o que foi discutido ali. Então, é uma obra que eu também tive acesso e muito interessante para a gente pensar essa questão histórica, né, da cultura paulistana aí nessa primeira metade do século XX. Eu trouxe aqui algumas fotos, então essa é a Vila Quirial, né, a mansão do senador Freitas Vale. Eu não vou me lembrar agora exatamente em que bairro que está, não, né, porque já foi demolida aí desde a década de 60. Mas, se eu não me engano, a Vila Quirial era ali perto da Vila Mariana. Né? Quem conhece bem São Paulo vai se localizar. Né? Então, essa é a casa do senador Freitas Vale, né? Um colecionador de artes, especialista em vinhos, poeta, né? Passou aí por vários cargos públicos, esteve ligado ao pensionato artístico, né, as bolsas de estudo para os jovens artistas, professor de francês, né, por muito tempo aí do ensino regular. Então, sempre uma figura voltada aí para esse universo, né, da cultura e da arte. Aqui nós temos uma outra foto, né, do balcão ali, né, do hall da casa do senador Freitas Vale, ali da Vila Quirial, né, uma foto interna também, ele ali com seus convidados, né, recepcionando aí a sua comitiva de amigos, de artistas, de políticos, tá? Bom, mas no dia 9 desculpa, no dia 10 de janeiro, aí sim nós vamos ter uma expressão mais retumbante aí, referente a esse grupo de jovens artistas, né? Estamos de novo aqui no Correio Paulistano, e vai ser o dia, né, em que sai a manchete aí, o almoço de ontem no Trianon. Por quê? Depois daquele jantar na Vila Quirial, foi organizado um almoço em homenagem ao Menotti Del Picchia no Belvedere Trianon,
que à época era o salão mais elegante da cidade, né, que reunia aí os grandes artistas, políticos, a elite paulistana, né, para essas comemorações, esses almoços e jantares particulares. Então, no dia 9 foi oferecido um almoço em homenagem ao Menotti, e no dia 10 sai a reportagem, né, a notícia sobre esse almoço, e não só isso, mas uma série de publicações referentes aos discursos que foram proferidos ali. Então, essa página aí, é que a gente não consegue ver a página inteira do jornal, mas além da notícia principal, nós vamos ter depoimentos, né, do Oswald Andrade, do próprio Menotti, de outras figuras ali que estiveram presentes, que discursaram. Então, a página quase toda, né, é voltada aí para esse evento, né, homenageando o Menotti Del Pique. Então, só pegando aí um trechinho, foi uma expressiva festa de consagração a graciosa reunião de ontem em torno de Menotti Del Pique nos salões do Trianon. Tratando-se de um escritor que cultiva o jornalismo diário com o mesmo brilho infatigável com que realiza a joia de seus poemas e produz a forte beleza dos seus livros, e que no trato pessoal acumula ainda preciosidades raras de coração. Era de esperar-se uma numerosa e efusiva adesão a essa homenagem. E realmente foi uma festa grandiosa, né? Então temos ali toda a intelectualidade da época, né? Não só esse grupo dos jovens modernistas, mas a ala mais passadista, conservadora, os jornalistas, né? As pessoas ligadas aí ao meio cultural, a figuras da elite paulistana, né? Próximas ali a Menotti, a Oswald. Então, esse grande evento vai ser o disparador aí, né, de tudo o que acontece em 1921 referente às discussões sobre o modernismo nas artes. Tá? Vocês têm aí uma foto do que era, né, o Belvedere Trianon. Então esse o grande salão de eventos aí da São Paulo do início do século XX. Né? Também não existe mais, vamos lá, né? Hoje o que vocês estão vendo aí é o MASP, né? Então o Belvedere foi destruído e no seu lugar foi construído o Museu de Arte de São Paulo, né? Ali na Avenida Paulista, mas 1920, né? 21, que é quando temos o almoço, esse era o ponto mais elegante da cidade, né? Um setor ainda residencial, né? Uma ala mais nobre da cidade morando aí nesses arredores, e esse, né, salão aí maravilhoso, com esse solar, né, era o ponto de encontro aí para essas grandes cerimônias, né, públicas e privadas. Tá? Bom, mas de toda essa produção que sai publicada no Correio Paulistano, referente ao Máscaras, talvez para quem estuda literatura, né, a mais importante seja a contribuição do Oswald Andrade. O discurso que o Oswald fez, né, durante o almoço no Trianon, em homenagem ao Menotti, e que foi publicado no Correio Paulistano, e que posteriormente foi conhecido e ficou conhecido como o Manifesto do Trianon, que saiu publicado também nesse livro que vocês estão vendo aí, Estética e Política, que é um dos manifestos do Oswald em favor da arte moderna. Então, mais do que homenagear o Menotti Del Pique, e ele realmente foi muito homenageado, inclusive com uma máscara de bronze, né, do seu rosto, feito pelo Brecheret, né, mais do que essas homenagens, a intenção do grupo era também fomentar a discussão sobre arte moderna. E esse discurso do Oswald, ele é laudatório, ele é uma homenagem ao Menotti, mas ele também faz uma louvação aí dessa nova arte que está surgindo em São Paulo. Peguei só um trechinho aqui para a gente travar contato aí com a escrita do Oswald. Ele diz o seguinte: fala em nome de uma meia dúzia de artistas moços de São Paulo, e daí o meu cálido orgulho incontido. São Paulo, nesse instante em que o eixo da vida, de pensamento e da ação
parece deslocar-se num milagre lento e seguro para os países descobertos pela súplica das velas europeias, partidas com um pressentimento de fim para a busca de Canaãs futuras, São Paulo é a continuada promessa dos primeiros escolhos verdes que bateram numa festa as antigas proas cansadas. São Paulo é já a cidade que pede romancistas e poetas, que impõe pasmosos problemas humanos e agita, no seu túmulo discreto, egoísta e inteligente, as profundas revoluções criadoras de imortalidade. Vejam que há um propósito também por trás desses textos de construção de uma identidade cultural e social para São Paulo, que deu certo, que perdura até hoje. Quer dizer, a imagem que nós temos de São Paulo, como uma capital cosmopolita, aberta às diferentes artes, multicultural, multiétnica, é a construção que os modernistas nos legaram. Então, a São Paulo que eles idealizaram e que eles colocaram em prosa em verso é uma criação. Quer dizer, ela, obviamente, hoje ela é repensada de uma forma mais crítica. A gente tem, por exemplo, a questão do bandeirantismo, que é muito louvado por esses artistas, mas que hoje temos um olhar mais crítico referente a esse nosso processo histórico, mas é a imagem que ficou de São Paulo, quer dizer, como São Paulo estando à frente da arte no país. São Paulo é o carro-chefe, São Paulo é que detém aí o polo cultural e que vai disseminar a arte e a cultura para os demais estados. Então, vejam que existe toda uma construção ideológica aí desse grupo que funcionou, e que até hoje nós pensamos São Paulo como sendo isso, e só que hoje sabemos que São Paulo não é só isso, existe um outro lado da cidade, ou outros lados, que a crítica tem que pensar também, mas, quer dizer, nesse momento, não só nós temos que trazer a arte moderna para o povo brasileiro, mas temos que criar uma imagem de São Paulo, até no sentido de concorrer com o Rio de Janeiro. Então, não somos a capital federal, mas nós somos o novo polo aí da arte, da cultura moderna. Então, essa imagem é uma construção histórica que foi disseminada pelo grupo e os jornais da época foram um grande veículo de comunicação para que essa imagem se cristalizasse, e que também perdurasse. Tá? Vejam, aí só para a gente fechar essa parte, no dia 8 de fevereiro, o Menotti volta ao seu texto publicando uma nova versão, mais condensada para o jornal, para o Correio Paulistano. Então, A Brancura dos Pierrots, que é esse texto que vocês estão vendo aí na segunda coluna, sem todo aquele requinte da linguagem do texto original, mas aqui de uma forma compacta, ele traz de novo o diálogo ali entre Pierrot e Arlequim, já com outras perspectivas, que não exatamente aquelas do texto original. Então, quem gosta de literatura comparada tem aí um prato cheio também para essas relações. O que ele mudou no texto, o que ele reconstruiu do texto para essa publicação aqui no Correio Paulistano. Tá? Bom, enfim, agora vamos entrar no texto e agora eu vou procurar centrar aqui a minha leitura, ficar mais preso aqui ao que eu escrevi para não tomar todo o tempo aqui da noite também. Então, apesar do momento em que fora publicada, Máscaras não se trata de uma obra conforme os ditames do modernismo de 22. Poema dramático de inspiração simbolista, a obra é fruto de, nas palavras do autor, um instante de carnavalesca euforia. Já falamos aí do contexto em que o poema foi pensado, no seu surgimento, a sua gênese, então não vamos voltar a esse assunto. O texto abre com uma epígrafe, em qualquer terra onde os homens amem, em qualquer tempo em que os homens sonhem, na vida. E aí nós vamos ter os três personagens que fazem parte aí dessa ação dramática. Arlequim, Colombina e Pierrot, todos eles retirados aí da comédia dell'arte italiana, lá atrás dos primórdios do humanismo literário, Então,
esse teatro popular, que ganhou aí os séculos XIV, XV e XVI, vai ser muito revisitado por essa nova geração de escritores. Isso não é algo só do Menotti Del Pique. Daqui a pouquinho eu vou apresentar outros exemplos de como essas figuras são marcantes nessa cultura aí do nosso modernismo literário. Não só do nosso, né, mas pensando principalmente aqui no nosso. Bom, então, temos 3 personagens, né, nessa obra, descritos dessa forma. Arlequim, um desejo, Pierrot, um sonho, e Colombina, uma mulher. Né? Cada um deles é o protagonista de um dos atos da peça, conforme denunciam os títulos. Então, o primeiro ato, o beijo de Arlequim, o segundo ato, o sonho de Pierrot, o terceiro ato, o amor de Colombina. O cenário é um só. E aí eu tomo as palavras do próprio poeta, né, na descrição do seu cenário. O crescente cintila como uma cimitarra. Lírios longos, grandes mãos brancas estendidas para o luar, bracejam nas pontas das hastes. Uma balaustrada, uma bandurra, um arlequim, um pierrot. E sobre as máscaras e os lírios, a volúpia da noite, cheia de arrepios e os aromas. Então vejam que esse contexto cênico aí é muito próximo, né, traz muito daqueles ideais simbolistas que nós encontramos também no texto do Menotti. Né? Então, só essa ambientação já cria esse clima decadentista, onírico, né, muito próprio da perspectiva da arte simbolista. Tá? Em cena, apenas os 2 personagens referidos. Colombina será apenas uma voz no segundo ato, entrando em cena finalmente no ato final para pôr fecho à trama. Recorrendo a personagens da comédia dell'arte italiana, muito revisitados pela vanguarda desde o início do século XX e pelos nossos modernistas, Del Pique, numa atmosfera de sonho, ao gosto da arte simbolista fina e secular, lança mão das personalidades dessas 3 figuras, recriando-as num drama de viés sentimental, em que se chocam dialeticamente o amor carnal do sedutor Arlequim e a transcendência do sentimento do sonhador Pierrot. E aí nós vamos ter o grande embate cênico, né? Esses 2 personagens, esses 2 rapazes, né? Essas 2 máscaras, num embate, né? Pelo amor de Colombina, né? Cada um aí com seus predicados, com seus sonhos, com seus ideais, e essa moça que vai se dividir, então, entre o amor dos 2. Como objeto de desejo posto entre ambos, surge Colombina, despertando a paixão de um e o amor do outro. Enamorada por este e aquele, inconstante em seus sentimentos, demasiadamente verdadeiros, que requerem os beijos de um e o olhar do outro. E aí eu cito uma psicanalista, que é a Stettina Trani de Menezes da Corso, que fez um estudo bastante interessante sobre essa obra, mas, obviamente, voltada aí para o campo da psicanálise. Ela diz o seguinte: o texto se refere ao amor, desejo, percepção e escolha de objeto, e as fantasias que cada um cria em torno do objeto que provocou a captura. Se o poema lírico-dramático de Menotti Del Pique é simbolista em sua atmosfera, na linguagem e na construção temática, não passará despercebido ao leitor mais atento um resvalar pela rigidez formal própria do parnasianismo, que atravessa todo o texto. Basta fazer menção ao emprego do verso alexandrino, né, o famoso verso de 12 sílabas poéticas, o preferido da poesia parnasiana, que é empregado quase que exclusivamente ao longo da peça, bem como o uso constante de rimas emparelhadas em quase todos os versos. E aí eu entro numa parte mais técnica aqui, só um exemplo para a gente ter isso muito claro. Então, o verso alexandrino, né, vamos lá, o verso canônico aí do nosso parnasianismo, verso de 12 sílabas, sempre com uma acentuação demarcada na sexta e na 12ª sílaba. E as rimas emparelhadas, né, então, a parelha aí de 2 em 2 versos, temos um par de rimas. Né? Então, peguei um trechinho lá do final. Eu amo porque amar é variar.
e em verdade, toda a razão do amor está na variedade. Vejam que eu fiz a escansão aí do verso, 12 sílabas, sempre a sexta sílaba acentuada, né, o mar e o mor, e ali no final, né, em verdade, variedade, né, o dá, que são as sílabas tônicas, e a terminação que forma a rima, né, verdade e variedade. E assim, se a gente fosse pegar gente somente, temos outra parelha de rimas, né, também versos dodecassílabos, né, 12 sílabas, e os versos finais, né, porque a história do amor pode se escrever assim: um sonho de Pierrot e um beijo de Arlequim. É interessante também porque, como nós estamos tratando de um poema dramático, nem sempre a fala dos personagens, né, ocupa um verso de 12 sílabas. Né? Então, esse finalzinho aqui é um exemplo claro disso. Né? Nós temos uma fala do Pierrot que é continuada pelo Arlequim, formando aí o verso de 12 sílabas. Né? Um sonho de Pierrot e um beijo de Arlequim. Até por isso o desenho do texto, né, sempre demarcado com esse espaçamento. Né? Por isso que a fala do Arlequim não está próxima aí à margem esquerda como a do Pierrot, indicando que trata-se de um verso só, né, distribuído aí entre as duas falas. Bom, para fechar, e aí eu passar a palavra para vocês, eu disse que essas figuras, né, do Arlequim, do Pierrot e da Colombina foram muito revisitadas aí nesse início do século XX, sobretudo por essa ala aí do nosso modernismo. Né? Trouxe aqui alguns exemplos, então, na revista Panóplia, de 1918, estamos aí 2 anos antes da publicação das Máscaras, nós já temos ali uma expressão, né, uma composição do de Cavalcante, que é o Arlequinade. Né? Então, essa imagem aí que vocês têm ampliada, né, na página original era um pouquinho menor, como referência, né, ao Arlequim da Comédia dell'arte. Então, aí, uma criação de Cavalcante, que também vai integrar ali o grupo dos nossos modernistas de 22. Tá? O livro de poemas do Manuel Bandeira, Carnaval, que traz muitos poemas, né, com referências a esses personagens, né? Mas o livro acaba sendo mais conhecido pelo seu poema Os Sapos, né? Que vai ser um dos poemas declamados aí numa das noites da Semana de Arte Moderna, quando nós temos aí então essa crítica à poesia parnasiana. Então a peça mais conhecida aí do Carnaval acaba sendo esse poema que foi usado pelos modernistas ali na semana de 22. Temos também o Arlecchino, do Soffitti, né, que é um poeta italiano muito lido e estudado aí por esses poetas, pelos nossos poetas, sobretudo Mário de Andrade, né? E aí quem conhece bem a Pauliceia Desvairada, né, do Mário de Andrade, né, a capa vai perceber aí uma intertextualidade muito clara, né? Então a capa do Soffitti, né, do Arlecchino, que não é exatamente um livro modernista, né? Então futurista, né? Embora o Soffitti tenha outras produções aí que mais adequadas à proposta do futurismo, né? O Arlecchino não é exatamente também uma obra inovadora, assim como Máscaras também não o será. E aí a capa do Pauliceia Desvairada, criação do Guilherme de Almeida, né, que fez o desenho aí da capa, que é considerada aí a nossa obra que inaugura realmente o modernismo no Brasil. Né? E aí poemas, né, em que Mário vai fazer referência a essa figura, né, do Arlequim, né, quando ele fala que meu coração arlequinal, né, ali no poema São Paulo, comoção de minha vida, né, ele volta a essa questão aí do Arlequim, que também, né, vai ser muito revisitada aí na produção do Mário, né? Não só a figura em si, mas a ideia por trás, né? Esse arlequinal do Mário, muito mais ligado a esse mosaico cultural e étnico e social que era a São Paulo aí do início do século XX, tá? Bom, basicamente as ideias que eu trouxe
foram essas, né? São essas. Falei muito rapidamente sobre o texto, porque agora eu queria também abrir para discussões e passar para vocês a bola aí, né? Para falarem sobre o texto, as impressões, etc. Antes de passar, deixa eu só mostrar então deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho a edição facsimilar aqui, tá? Então vejam que é toda trabalhada aqui, né, com esses cordões, né? Então, a capa, o texto, né? Ele é uma reprodução, né? E realmente, assim, é uma obra de luxo, né? Não é aqui o original, mas creio que o papel na época também era bem mais interessante, né? Mais rico aqui em detalhes, né? Mas vejam, todo o poema ele é marcado aqui com essas imagens, né? E essa estrutura, né? Que realmente remete à ideia da peça de teatro, tá? É isso. Então agora eu queria abrir para vocês e ver quais as impressões que vocês tiveram das máscaras. Fiquem à vontade.